Olá a todos, meu nome é Fábio Cáter, eu sou oncologista clínico da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Olá, eu sou Fábio Schutz, também oncologista clínico da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Nós estamos aqui na ASCO em Chicago de 2018 e a gente vai sumarizar alguns estudos mais importantes que foram apresentados em câncer de bexiga e em outros cânceres urológicos não próstata. Fábio, o que você achou mais interessante apresentado agora recentemente na sessão de GU oral? Então tivemos a apresentação dos trabalhos orais de geniturinário não próstata. E o que me chamou bastante atenção são estudos de segunda linhas ou linhas subsequentes para câncer de bexiga metastático. Tivemos alguns estudos, eu vou salientar um com uma droga chamada erdafitinib. O erdafitinib é uma droga que é inibidora do fator de crescimento de fibroblastos, do FGFR, do receptor do fator de crescimento de fibroblastos. E os pacientes, então, ao redor de 90, 100 pacientes, foram então selecionados para eles tinham que ter alteração do FGFR, tá? Eles tinham que ter mutação do FGFR, e eles então foram selecionados para receber essa droga, o erdafitinib, numa dose de 8 mg. Já haviam estudos prévios de fase 1 tentando chegar na dose, melhor dose tolerada, e essa foi a dose escolhida. Eles podiam inclusive aumentar para 9 mg de dose. E o que chamou a atenção é que para esse grupo de pacientes que já tinham sido tratados com quimioterapia e imunoterapia, eles apresentaram uma taxa de respostas da ordem de 40%, o que é bastante superior se você colocar em histórico com o pembrolizumab, que apresentou 20% de taxa de resposta no Keynote 045. Ou seja, uma taxa de resposta de 40% em pacientes que na maior parte já tinham recebido 2 ou mais linhas de tratamento, realmente é bastante interessante. Tem uma sobrevida livre de progressão da ordem de 5 meses, também comparado com o pembrolizumab, que foi de 2,1 meses, chama bastante atenção. Então, o erdafitinib para pacientes com câncer de bexiga metastático, que tenham mutações do FGFR do seu receptor, realmente a droga parece bastante promissora. Em especial, esse grupo parece ter uma pobre resposta à imunoterapia, que ficou da ordem de 5%. Então, talvez seja um nicho de pacientes adequado que a gente comece a selecionar para uma droga mais específica. Fábio, mais alguma coisa em termos de câncer de bexiga metastático que você tenha chamado a atenção? Então, na mesma sessão, foi apresentado também os resultados de um estudo com enfortumab vedotin, que é um anticorpo conjugado com uma droga, que leva a droga vedotin para a célula tumoral e acaba causando a morte celular. Também incluiu ao redor de 100 pacientes. Esse era um estudo que incluiu pacientes tanto pré-imunoterapia quanto pós-imunoterapia, e a taxa de resposta também foi da ordem de 40%, ou seja, semelhante ao estudo com erdafitinib. E o interessante é que tiveram 5 pacientes com taxa de resposta completa, e eles mostraram alguns resultados com respostas bastante surpreendentes, inclusive com pacientes com metástase visceral hepática, que geralmente são os pacientes que não respondem bem a nenhum tipo de terapia. Então a gente está vendo nessa sessão oral duas drogas novas, tanto o erdafitinib quanto o enfortumab vedotin, que apresentaram resultados até relativamente semelhantes, com taxas de resposta da ordem de 40%, e eles receberam inclusive Breakthrough Designation pelo FDA, ou seja, eles vão receber uma aceleração no seu processo de aprovação e condução dos estudos para tentar levar a aprovação mais rápido. Como o Fábio comentou, eu acho que o FGFR ele pode eventualmente surgir como um potencial biomarcador, porque eles olharam inclusive dentre mais ou menos os 100 pacientes que foram recrutados, 22 haviam recebido inibidores de checkpoint imunológicos, e apenas um desses pacientes com alteração em FGFR apresentaram a taxa de resposta com inibidor de checkpoint imunológico, dando a taxa de resposta que o Fábio Cáter comentou de 5%. Então eu acho que são duas drogas bastante promissoras que a gente vai ter que ficar de olho nos próximos 1, 2 anos aí, que eles devem trazer bastante resultados promissores. Agora, contextualizando, se elas vão ocupar o lugar dos imunoterápicos no cenário de segunda linha para a bexiga, a gente não sabe. A gente não preveja, assim, provavelmente a gente vai ter talvez alguma coisa randomizada
Mas eu acho que talvez seleção biológica, antes de mais nada, como no caso da mutação do FGFR, inclusive quem comentou os 2 artigos no final, falou assim que talvez essas drogas novas possam substituir precocemente o uso de imunoterapia em câncer de bexiga. Eu acho que um pouquinho precoce, Fábio, esse tipo de colocação, mas não deixa de ser uma verdade a atenção que elas chamam em termos de taxa de resposta e benefícios de sobrevida que essas 2 drogas alcançaram. Eu acho que realmente daqui para frente teremos que pensar em sim, ou em imunoterapia ou em erdafitinib ou no enfortumab como possíveis candidatos para segunda linhas ou linhas subsequentes em câncer de bexiga metastático. Correto. É isso aí.